Por fim, o último tópico dessa aula de hoje é juros. Juros é um assunto que de vez em quando aparece por aí no vestibular ou outro, para quem está prestando concursos, por exemplo, toda hora vai usar isso daqui, mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho de juros simples e juros compostos, ok? Gente, imagina que você tenha uma aplicação financeira para ser feita ou algum valor para ser pago, e esse valor a gente está denotando por C, capital inicial, um valor inicial. E esse valor está sujeito a juros, a um aumento por meio de juros ou, né, em geral, juros simples ou composto, que a gente vai falar já. Tem uma diferença entre eles. Bom, esse capital está sujeito a uma taxa de juros, que eu denoto por I. Deve estar achando estranho, I de taxa. É porque o T está usando para tempo, né? Então, sei lá, chamaram de I, resolveram chamar de I. Alguém escolheu um dia. Aí, né? Beleza? Taxa de juros é I. E a gente mede essa taxa de juros em porcentagem. Então, se o juros foi de 2%, o I é 2 sobre 100, é a fração representada por essa porcentagem. Tudo bem? O tempo é representado por T, os juros por J maiúsculo e montante por M. Bom, juros é o valor que vai ser acrescentado ao capital inicial com o passar do tempo, por meio dessa taxa de juros. Tá? Montante é o quê? É o valor final. É o valor final composto pela soma do capital inicial, aquilo que você tinha aplicado no começo, mais os juros agregados, mais o valor J. Tá? Então não confunda, primeiro, taxa de juros com o valor de juros. Isso aqui é valor financeiro, é em reais, em dólares, que seja. Tá? É um valor financeiro, juros, e aqui é a taxa. Outra coisa que merece você ter sua atenção redobrada é com relação às unidades. Quando a gente fala em taxa de juros, aí eu falo assim, 2% de juros ao mês, 3% de juros ao mês. Se eu estou falando ao mês, o meu tempo tem que ser em meses. Se a taxa de juros é ao ano, o tempo é em ano. Se a taxa de juros é em semestres, o tempo é em semestre, em bimestre, assim por diante. Tudo bem? Então, a unidade da taxa de juros e do tempo aqui tem que ser a mesma. Tudo bem? Ok? Então, isso daqui é a noção inicial do que você precisa saber para começar a falar de juros. Bom, então você tem um capital inicial que é aplicado e sofre certos juros. Ok. Esses juros têm geralmente dois tipos, juros simples e juros compostos. Qual a diferença entre eles? Juros simples, você vai lá, você aplica um capital, você põe lá um dinheiro na poupança, por exemplo, e no mês que vem você vai ganhar 2% de juros, por exemplo, em cima daquele capital inicial. Tá. No outro mês, você vai sofrer de novo essa taxa de juros. Mas em relação ao quê? Em relação ao mês anterior ou em relação ao capital inicial? Se esses juros foi em relação ao capital inicial, lá naquele primeiro valor, você está numa situação de juros simples. Agora, se os juros foi aplicado com relação ao valor anterior, quanto estava valendo a sua aplicação no mês anterior, aí você está numa situação de juro composto. Tudo bem? Então tem essa diferença entre juros simples e juro composto. Numa questão de vestibular, geralmente o examinador vai te dizer qual é a situação, o que ele quer que você calcule, mas pode ser que ele deixe para você interpretar. Né? Aí ele deixa muito claro qual é a diferença. Juro simples, o valor em relação ao capital inicial. Juro composto, o valor em relação à última aplicação, ao último valor, vamos dizer assim, ao último mês, enfim. Tudo bem? Juro simples, tem uma fórmula, facinha, tranquila. Qual é o valor do juro simples? J, o valor dos juros agregado é o quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto tempo passou, vezes a taxa de juros aplicado ao capital inicial. J igual a CIT. Pronto. Juros simples. Essa fórmula. Fórmula simples também. Tudo bem? J igual a CIT. Agora, juro composto. Juro composto, eu não vou dizer o valor do juro. É estranho, né? A fórmula ela me diz assim, montante é igual. Montante é igual ao quê? Capital inicial vezes 1 mais I elevado a T. Juro composto é um pouquinho mais elaborado, uma função exponencial isso aqui, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a T. Tudo bem? Vejam, aqui eu respondi para vocês qual é o valor do montante aplicado ao juro composto. Você vai perguntar, mas qual é o valor dos juros? Fácil, né? Se você tem essa fórmula que vale sempre, você tem o montante, tem o capital inicial, é só fazer montante menos capital, você tem os juros. Então, você consegue os juros aqui. Se por acaso no juros simples você quer um montante,
A mesma fórmula. Basta somar esse valor J com o capital, você vai ter um montante. Tudo bem? Então não é difícil. Basta você ter na memória, e aí não tem outro jeito, ter na memória essas três fórmulas. Aliás, tem outro jeito, mas essa é a maneira mais simples de você resolver problemas de juros simples e juros compostos. Tudo bem? Então, montante é capital mais juros. Quando você está numa situação de juros simples, os juros é capital vezes taxa vezes tempo, CIT. E em juros compostos, o montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tudo bem? Vamos fazer um exercício sobre isso agora. Questão da Federal do Mato Grosso. Uma financiadora oferece empréstimos por um período de 4 meses, sob as seguintes condições. Taxa de 11,4% ao mês a juros simples, ou segunda condição, taxa de 10% ao mês a juro composto. Uma pessoa fez um empréstimo de R$10.000 optando pela primeira condição. Em quantos reais os juros cobrados pela primeira condição serão menores que os cobrados pela segunda condição? Bom, você deve ter percebido, é importante que você coloque os dados. Eu deixei aqui na lousa as fórmulas que a gente viu, vou até aproveitar aqui para colocar os valores. Você teve um capital inicial de R$10.000 aplicados. Tudo bem? A taxa de juros, bom, aí eu não vou preencher aqui, tem duas situações. Se for uma situação de juros simples, que era aquela primeira situação, juros simples, aí a taxa, você viu que era de 11,4%. Tudo bem? Agora, teve uma segunda situação em que foi juro composto e a taxa, nesse caso, foi de 10%. Tudo bem? Bom, agora, que mais? A gente quer saber o quê? A gente quer saber quanto de juros foi dado nessa primeira situação, quanto seria dado na segunda situação e ver qual é a diferença entre a de juros simples e a de juros composto. Tudo bem? Bom, juros simples, você sabe, aliás, outra coisa que foi dado no exercício é o tempo. O tempo foi dado 4 meses. Veja que a taxa de juros foi ao mês, 11,4% ao mês, 10% ao mês, então está tudo redondinho, mesma unidade de tempo. Tudo bem? Veja, juros simples, a fórmula está aqui em cima, capital vezes taxa vezes tempo. Juros, então, portanto, é 10.000 do capital inicial. A taxa é 11,4%, então 11,4 sobre 100 vezes 4. Tudo bem? Bom, faz a continha aí, ó. Juros vai dar 11,4 vezes 4, vai dar 445,6. Tudo bem? 10.000 dividido por 100 vai dar 100, então isso daqui vezes 100, portanto, os juros foi de 4.560 reais de juros teve essa pessoa na primeira situação, que foi a que ela optou. Agora vamos lá, para a situação de juro composto. Bom, eu não consigo direto descobrir o juro, mas eu tenho a fórmula que me permite encontrar o montante. O montante é o quê? Capital, está em cima, né? Mas vamos escrever aqui, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos lá, montante, capital inicial, 10.000, vezes 1 mais a taxa é 10%. Então, eu vou escrever aqui o quê? 10 sobre 100, ok? Isso elevado ao tempo, 4 meses, ok? 10% é 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1, portanto, o montante é 10.000 vezes 1,1 elevado a 4. Tudo bem? 1,1 elevado a 4, de cabeça, é 1,4641. Então, 10.000 vezes 1,4641. É claro que você aprendeu isso desde que você nasceu? Não, claro que não. Você vai fazer essa continha no cantinho. Ok, com tempo, com calma, sem tempo na hora do vestibular. Não se afobe. Tudo bem? 10.000 vezes 1,4641 dá o quê? Dá 14.641. Ok? Então, montante deu 14.641. Cuidado, montante, não juros. Qual foi os juros?
Se o capital inicial era de 10 mil e o montante final foi de 14.641, de onde apareceram esses 4.641 a mais aqui? É os juros? Tá? Então, os juros foi de 4.641. Agora veja, 4.641 aqui, 4.560 aqui. Qual foi a diferença? 4.641 menos 4.560 deu uma diferença de R$ 81 que essa pessoa pagaria de uns juros para outro. Tudo bem? Bom, isso encerra a nossa aula de hoje e aí você já tem um panorama geral sobre assuntos de matemática financeira, porcentagem que pode aparecer por aí nas provas, o Enem gosta disso, tá? Então dá uma estudada nisso daí, fica craque nisso e já garante aí uma notinha no seu vestibular. A gente se vê na próxima aula.